Este é o nosso tempo, o principal. Neste momento no estúdio, Andrei Sinitsyn. Olá. Na região de Zaporígia, 3 pessoas morreram em consequência de um ataque russo, todas no distrito de Pologovsky. A informação foi divulgada pelo chefe da administração militar regional, Ivan Fedorov. Segundo ele, em apenas um dia, os russos bombardearam 18 localidades quase 600 vezes. Atacaram com artilharia, drones e sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Uma pessoa morreu em consequência de um ataque do exército da Federação Russa a Bila Tserkva, na região de Kiev. A informação foi divulgada pelo chefe da administração militar regional de Kiev, Nikolai Kalashnik. Devido ao ataque, surgiram incêndios na cidade em áreas de estabelecimentos comerciais e empresas industriais. Janelas de prédios residenciais foram quebradas. A região de Kherson também foi alvo de ataque. Um homem morreu lá. A informação foi divulgada pelas autoridades locais. Os russos bombardearam bairros residenciais do povoado de Belozerka. A destruição e um incêndio começou em uma casa particular e em uma construção anexa. Além disso, o exército russo atacou Sumy. Entre os feridos, há uma criança. A infraestrutura portuária do distrito de Ismail, na região de Odessa, também foi atingida pelo inimigo. Mais de 10 mil moradores continuam sem energia elétrica. Os partisãs do Atesh interromperam o fornecimento de equipamentos russos perto da cidade temporariamente ocupada de Debaltsevo. A infraestrutura ferroviária foi danificada, informou o serviço de imprensa do movimento. Trens russos com combustível, munições e equipamentos passam regularmente pela rota escolhida para o ataque. Dessa forma, os atrasos no abastecimento do exército agressor afetam diretamente a redução da capacidade de combate dos invasores russos em uma das direções prioritárias para o inimigo, destacou o Atesh. Agentes do nosso movimento realizaram mais um ato de sabotagem perto da cidade de Debaltsevo, na região de Donetsk. Como resultado, a logística foi prejudicada e o fornecimento das tropas de ocupação russas na direção de Donetsk foi atrasado. Da declaração do serviço de imprensa do Atesh. Cerca de 2 mil militares norte-coreanos morreram na guerra contra a Ucrânia. Isso foi relatado pela inteligência da Coreia do Sul. Além disso, Pyongyang pode enviar forças adicionais para a linha de frente, cerca de 6 mil soldados como parte do 3º contingente de implantação de tropas. Desde outubro do ano passado, a Coreia do Norte forneceu cerca de 13 mil militares e armamentos para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. A vila de Udashnoye, na região de Donetsk, foi libertada pelas forças de defesa da Ucrânia. Isso foi informado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores ucranianos hastearam lá a bandeira nacional. Udashnoye está localizada a cerca de 10 quilômetros de Pokrovsk. As tropas ucranianas destruíram todos os pontos de apoio do inimigo. Antes da invasão em grande escala dos russos na Ucrânia, mais de 1.500 pessoas viviam lá. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou pelo fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Ele também destacou a necessidade de alcançar a paz com base na Carta da ONU e nas normas do direito internacional. Segundo ele, já passou da hora de um cessar-fogo que leve a uma paz justa, abrangente e duradoura. Guterres afirmou que a Organização de Cooperação de Xangai tem oportunidades únicas para promover a construção de um futuro mais pacífico, inclusivo e sustentável. Lembro que, na véspera, o Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai, ao final da cúpula na China, adotou uma declaração que consagrou os princípios de não interferência nos assuntos internos, não uso da força e rejeição de sanções unilaterais. A Ucrânia não é mencionada diretamente no documento. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia chamou essa declaração de fracasso do Kremlin. A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai analisar com muita atenção a possibilidade de impor novas sanções contra a Rússia já nesta semana. Quem informou isso foi o secretário do Tesouro do Zimewa, Scott Bessent, em entrevista à Fox News. Segundo ele, todas as opções continuam sobre a mesa, já que o ditador do Kremlin, Putin, continuou bombardeando a Ucrânia apesar das recentes negociações de paz. Desde o encontro histórico em Anchorage e após a conversa telefônica, quando líderes europeus e o presidente Zelensky estavam na Casa Branca, Putin fez exatamente o oposto do que havia declarado. Além disso, ele intensificou vergonhosamente os bombardeios. Mas todas as opções continuam sobre a mesa e vamos analisá-las com muito cuidado nesta semana.
Scott Bessent, ministro das Finanças do ZIIBA, em entrevista à Fox News. Em Paris, no dia 4 de setembro, acontecerá uma reunião da Coalizão dos Dispostos, sob a presidência do presidente da França e do primeiro-ministro do Reino Unido. Isso foi informado pelo Palácio do Eliseu. Participarão das negociações o presidente da Ucrânia, o chanceler da Alemanha, o secretário-geral da OTAN e a presidente da Comissão Europeia. O tema principal são as garantias de segurança para a Ucrânia. Os parceiros também discutirão os próximos passos em relação ao país agressor. Irina Yusupova contará mais detalhes sobre isso. Das discussões e do planejamento à implementação de mecanismos reais de proteção. A questão das garantias de segurança para a Ucrânia, após as reuniões em Anchorage e Washington, tornou-se fundamental para os parceiros de Kiev. Além disso, todos entendem perfeitamente que não se trata apenas do apoio militar atual, mas também da criação de uma arquitetura confiável que proteja contra a agressão russa no futuro. Agora, a paz na Ucrânia é extremamente necessária. A Alemanha está pronta para assumir responsabilidade, inclusive com garantias de segurança. Foi sobre isso que se falou em Copenhague durante a reunião dos ministros das Relações Exteriores. E é sobre isso que também se falará na quinta-feira em Paris. A Ucrânia deve ser capaz de conter de forma eficaz e confiável uma futura agressão russa. E precisamos receber respostas concretas muito rapidamente. Atualmente estão sendo discutidos 3 conceitos-chave de garantias de segurança para a Ucrânia. O primeiro é o chamado NATO Light. Pressupõe-se que, em caso de um novo ataque à Ucrânia, os parceiros se comprometam a prestar assistência, mas o formato e o volume dessa ajuda serão determinados individualmente por cada país. O segundo princípio é o chamado botas no chão. Trata-se de contingentes militares que serão enviados à Ucrânia após o fim das hostilidades ou a assinatura de um acordo de paz, mas que ficarão posicionados longe da linha de frente. E, por fim, a estratégia do ouriço. Aqui, a principal garantia de segurança passa a ser o escudo aéreo, a troca de informações de inteligência, o monitoramento das fronteiras e o fornecimento de sistemas de defesa antiaérea. Como todos sabemos, ninguém deseja mais a paz do que a Ucrânia. Para uma paz justa e duradoura, a Ucrânia precisa de garantias de segurança sólidas. Atualmente estamos trabalhando nisso. Mas posso dizer que a primeira linha de defesa para as garantias de segurança na Ucrânia são as forças armadas ucranianas fortes e bem equipadas, capazes de deter novos ataques. Costumo dizer que a Ucrânia deve ser um ouriço de aço, indigesto para potenciais invasores. A segunda linha de defesa das garantias de segurança será uma coalizão de países dispostos, tropas multinacionais com apoio dos americanos e sua presença. E, por fim, a terceira linha de defesa é uma forte posição defensiva europeia. Dos Estados Unidos, os parceiros europeus esperam não apenas apoio às futuras forças multinacionais, mas também o fortalecimento da pressão de sanções sobre a Rússia. O fato de Putin estar ganhando tempo e não pretender cumprir os acordos alcançados em Vancouver é óbvio para todos. Moscou rejeita sistematicamente as propostas de cessar-fogo. No Kremlin, inventam cada vez mais desculpas para impedir o encontro do presidente da Ucrânia com Putin. Ao mesmo tempo, acusam Kiev e a Europa de sabotarem o processo de paz. Os próximos dias serão decisivos, marcando o fim do período que iniciamos junto com o presidente do ZEUSEWA, Donald Trump, e o presidente Zelensky. Agora é preciso garantir os primeiros encontros, discutir garantias de segurança e continuaremos pressionando o Kremlin, buscando a implementação de sanções adicionais. E estamos prontos para isso. É necessário também pressão por parte do ZEUA para forçar a Rússia a voltar à mesa de negociações. No que diz respeito às garantias de segurança, o Kremlin é categoricamente contra a presença de forças multinacionais no território da Ucrânia e exige o direito de veto sobre qualquer decisão. Não se pode fazer concessões ao agressor, pois ele as interpretará como fraqueza, acredita o chefe do governo da Polónia. As últimas semanas e dias mostraram de forma muito clara que nenhuma concessão, nenhum jogo sutil com Putin e a Rússia agressiva levará ao sucesso ou garantirá nossa segurança. A Polónia, a Europa, a OTAN e os Estados Unidos devem novamente, como fizemos há 45 anos, quando recebemos o apoio de todo o Ocidente no momento da formação da solidariedade, ser muito firmes, decididos e unidos diante desta última versão do Império do Mal. Chega de concessões? Mais de 30 países já estão prontos para se juntar às garantias de segurança para a Ucrânia. E do encontro de cúpula em Paris, espera-se, antes de tudo, objetividade. Como cada participante pode ajudar de forma mais eficaz e como forçar o agressor a parar a guerra.
Irina Yusupova para o canal de televisão Freedom. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.